Esse é um dos vídeos mais pedidos aqui do canal. E recentemente li entre os comentários nos vídeos escritos que faziam uma pergunta muito interessante. Os demônios podem mudar de forma? Bom, falaremos sobre o mundo espiritual. E para falar sobre o mundo espiritual, iremos viajar no tempo e, através dos ensinamentos e da sabedoria da Bíblia, explicar este tópico complicado de um ponto de vista mais explícito. Então, vem comigo e vamos aprender sobre o mundo espiritual e os seus mínimos detalhes. Esses são seres espirituais. E o que eles podem fazer? A Bíblia é o único guia e a palavra final para entender sobre o mundo espiritual. A Bíblia fornece orientação e compreensão sobre vários tópicos, como guerras espirituais, entidades demoníacas, anjos e muito mais. Na cultura popular hoje, ele nos dá uma visão sobre a natureza desses seres e suas práticas enganosas. É crucial lembrar que as entidades demoníacas, de acordo com as narrativas bíblicas, são seres espirituais e não físicos. Esta é uma chave-ponto em que, quando falamos sobre seres, muitas vezes pensamos em algo que podemos ver ou tocar. Mas os demônios, de acordo com essas narrativas, existem um reino espiritual. Este reino é separado do nosso mundo físico, que opera de maneira diferente. Não estamos sujeitos às leis físicas como a gravidade ou o tempo que moldam o nosso mundo e os nossos corpos. É difícil imaginar, não é que toda a nossa compreensão da existência está enraizada nestas leis físicas. Vemos o sol nascer e pôr-se todos os dias. Envelhecemos com o tempo. E nós não podemos simplesmente flutuar no ar por causa da gravidade. Mas no reino espiritual, onde existem demônios, nenhuma dessas leis físicas se aplica. Isso abre muitas possibilidades e pode ser bastante desconcertante a mudança de forma da qual falamos no contexto dos demônios sobre mudar sua forma física, como vemos no filme ou lemos em livros de fantasia. Não é como uma maneira de mudar sob a lua cheia, porque lembre-se, os demônios são seres espirituais e não físicos. Então, quando dizemos que os demônios mudam de forma, queremos dizer que eles podem criar ilusões ou disfarce, ou podem enganar de uma forma que confunde os humanos. De acordo com a Bíblia, os demônios podem possuir e podem se transformar em anjos de luz. O apóstolo Paulo alerta aos coríntios sobre tais enganosas práticas. Diz, e não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça como um anjo de luz. O uso da palavra disfarce aqui indica que Satanás, o líder dos demônios, pode se apresentar de uma forma que pareça boa e justa ou atraente. Em outras palavras, ele pode disfarçar sua verdadeira natureza maligna e falsas intenções por trás de uma fachada de luz e bondade. Você notou que a maioria das religiões falsas começa com um encontro com um anjo? A Bíblia diz isso tão claramente no livro de Gálatas. Mas embora nós ou um outro anjo do céu vos pregue outro evangelho além daquele que já vos pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos, por isso repito, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. É quase como se Deus soubesse o que nós sabemos. Ele sabia que haveria um surgimento de religiões que serão formadas por causa da interação de uma pessoa com um anjo que está pregando outro evangelho. A Bíblia nos alertou para nunca confiar em um anjo que prega outro evangelho que não seja aquele que foi pregado. Você sabia que as religiões reais foram iniciadas com base em um indivíduo que afirma ter sido visitado por anjos? Bom, e esses anjos vieram até eles como revelação divina, pregando outro evangelho. Permita ser claro, acredito firmemente que as pessoas podem interagir e ver anjos. Por exemplo, lá no livro de Hebreus, diz que não se esqueça da hospitalidade, porque assim alguns hospedaram anjos sem saber. No livro do Apocalipse, os anjos serão vistos na atmosfera da terra. E no mesmo livro, diz que também os anjos são reais e desempenham um papel na parte real na vida dos filhos de Deus. Eles são todos espíritos ministradores enviados para ministrar àqueles que serão herdeiros da salvação. No entanto, um anjo de Deus não virá buscando ser adorado ou tentando pregar outra mensagem do Evangelho.
Você sabia que algumas religiões foram fundadas por indivíduos que afirmam ter recebido visitas de anjos? E que esses anjos supostamente trouxeram aquelas revelações divinas apresentando um evangelho alternativo? Bom, se você fosse o diabo e quisesse que as pessoas acreditassem na falsidade que você está promovendo, você apareceria para eles com pele vermelha, 2 chifres na cabeça e fumaça saindo de suas orelhas? Ou você iria apresentar-se como anjo de luz, algo bom e puro? Na verdade, existem religiões hoje seguidas por milhões de pessoas que acreditam que foram iniciadas por indivíduos visitados por anjos ao longo da história. Muitos afirmaram ter visto pessoas, anjos, comumente associados a demônios de Satanás e doutrinas enganosas com aparências sinistras como chifres. Mas isso não é necessariamente preciso. Há alguns grupos que seguem Lúcifer e o veem como um portador de luz. Eles argumentam que Lúcifer é genuinamente bom e apenas entendeu mal a crença em Lúcifer como uma figura incompreendida e um símbolo do iluminismo, ou da bondade que está enraizada em várias tradições esotéricas e ocultas. É importante notar que essas crenças não são uma única ideologia unificada, mas sim um conjunto diversificado de ideias sustentadas por diferentes grupos e indivíduos. Alguns grupos e indivíduos veem Lúcifer como símbolo da iluminação e do conhecimento. Eles argumentam que o nome Lúcifer é derivado do latim, que significa portador da luz, ou estrela da manhã. Nessa interpretação, Lúcifer é visto como uma figura que traz conhecimento, sabedoria e consciência para a humanidade, semelhante a Prometeu na mitologia grega, que roubou o fogo dos deuses para beneficiar a humanidade. Esta perspectiva muitas vezes coloca Lúcifer em oposição ao dogma religioso e ao controle autoritário do autor, enfatizando a liberdade pessoal e intelectual, a exploração da visão de Lúcifer sob uma luz positiva e de maravilhas, pois o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. Segundo Coríntios diz: "E não maravilheis, pois o próprio Satanás é transformado em anjo de luz." Esta é a maior arma do diabo, o engano. Satanás e seus espíritos malignos podem se apresentar como bons. Da mesma forma, as entidades demoníacas sob o comando de Satanás também são retratadas como engajadas em táticas enganosas no contexto. Essas entidades não transformam suas aparências físicas de acordo com a compreensão moderna de mudança de forma, mas alteram as percepções de que aqueles que desejam a Satanás podem fazer o bem. Ele fez isso com Eva, ele fará isso com o Anticristo, como visto na Bíblia. O reino espiritual é caracterizado por batalhas entre o bem e o mal, a verdade e o engano. Os demônios são como agentes de engano, podem aparecer em diferentes formas, não mudando sua forma física, mas manipulando percepções e apresentando falsidades. Esta mudança de forma é, portanto, mais sobre alterações astutas, e astutas como essas entidades são percebidas ou experimentadas de fato ao longo com a capacidade de se disfarçar de anjos de luz. Essas entidades demoníacas, de acordo com a Bíblia, também têm a capacidade de possuir. Posse refere-se ao estado em que essas entidades assumem o controle de um indivíduo, influenciando ou mesmo totalmente governando suas ações e comportamento. A Bíblia fornece vários exemplos de tais posses. Um dos exemplos mais marcantes pode ser encontrado no Evangelho de Marcos e seus relatos paralelos nos outros evangelhos sinóticos. Aqui encontramos a história de um homem mencionado como Legião, porque está possuído não apenas por um, mas por muitos demônios. Na narrativa, Jesus encontra um homem na região. O homem é atormentado pela legião de espíritos imundos e exibe uma força anormal e comportamentos autodestrutivos. E neste episódio demonstra que o único ser humano pode abrigar vários espíritos impuros. Isso é o conceito que pode ser difícil de entender, mas é claramente ilustrado na Bíblia. Além disso, esse relato do endemoniado também revela o desejo desses espíritos imundos de habitar em corpos, sejam humanos ou animais. Na história, depois que Jesus ordena aos espíritos imundos que deixem o homem,
Eles imploraram a Jesus para enviá-los para uma manada de porcos próxima a obter permissão. Os demônios entraram nos porcos, que então desceram a margem para o mar e se afogaram. Esta parte da história faz-nos entender duas coisas importantes. Primeiro, esses espíritos imundos ou demônios têm um forte desejo de viver dentro de corpos. Eles preferem viver dentro de alguém, mesmo que seja um corpo de um animal, em vez de serem enviados para o abismo, que é como um poço profundo e sem fim. Isso nos mostra que os demônios são ansiosos por habitar em um corpo para ter uma presença física no mundo. Eles querem permanecer neste mundo. Em nossa época, a maioria das pessoas não acredita que os demônios sejam reais. Esses demônios não são amigáveis ou inofensivos. Eles querem causar danos e criar caos, e estar dentro de um corpo lhes dá o direito de fazer isso. O segundo ponto é que esses espíritos são prejudiciais. Podemos ver isso pelo que aconteceu com os porcos. Assim que os demônios entraram neles, os porcos correram direto para o lago e se afogaram. Isso mostra que onde esses espíritos vão, os danos seguem. Eles machucam as coisas que habitam. Quando olhamos para esses dois pontos, vemos uma imagem clara de como pode ser a possessão demoníaca. Aprendemos que uma única pessoa pode estar repleta de muitos demônios. Vemos que esses demônios têm um forte desejo de viver dentro dos corpos e aprendemos que eles causam danos aos corpos que vivem. É muito importante aprendermos sobre isso. Isso nos ajuda a entender as batalhas espirituais que podemos enfrentar. Compreender os perigos da possessão demoníaca é importante se quisermos reconhecer e responder às batalhas espirituais e nos proteger do engano. Quando sabemos o que estamos enfrentando, podemos estar melhor preparados para defender a nós mesmos e aos nossos entes queridos. É por isso que é tão importante aprendermos sobre essas coisas. Em conclusão, os demônios mudam de forma assim. Eles são seres espirituais sem corpos físicos para alarmar. No entanto, eles podem nos enganar, aparecendo diferentemente, mesmo como um anjo de luz. Eles podem possuir corpos, controlando ações que levam ao dano e à destruição. Isso não é uma mudança de forma tradicional, mas um engano espiritual e essencial que reconheçamos esses perigos. Devemos ficar atentos e buscar a orientação de Deus. Os demônios não mudam fisicamente. Sua mudança é um engano espiritual. Devemos permanecer vigilantes. Defender-nos contra esses enganos é confiar na palavra de Deus para navegar no reino espiritual. Embora a Bíblia não retrate explicitamente os demônios como possuidores de capacidade de mudar de forma, ou seja, metamorfosear-se fisicamente de uma forma em outra, como o termo é comumente entendido. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desde já deixa seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.